Nas últimas semanas de maio, o Brasil enfrentou a força dos caminhoneiros. Em todo o país, profissionais que ganham a vida cruzando estradas de norte a sul decidiram parar. Na reportagem especial de hoje, vamos mostrar os protestos dos caminhoneiros contra os aumentos do diesel, a política de reajuste da Petrobras e os impactos de tudo isso na vida da população brasileira. Em maio, os caminhoneiros do Brasil decidiram parar. E o Brasil parou com eles. Com os caminhões encostados nas estradas, a população começou a perceber mais do que nunca que o país não funciona sem a atuação dos caminhoneiros. Com apenas 3 dias de paralisações, os impactos já eram enormes para a vida diária da população. Em uma semana de manifestações dos caminhoneiros, já faltava de tudo no comércio. Em todo o Brasil, os atos chegaram a fechar total ou parcialmente o fluxo de veículos em centenas de pontos nas estradas federais e estaduais. Os brasileiros viram o país se tornar um caos de norte a sul pela ação de uma única categoria insatisfeita com as condições de trabalho. E apesar dos transtornos, o movimento teve amplo apoio entre os cidadãos. Estão certíssimos. Um país onde que era um dos primeiros do mundo, a roubalheira é muita. Estão certíssimos. Tem que parar mesmo, eu apoio eles. O ponto de partida para o movimento dos caminhoneiros era o preço do óleo diesel, combustível utilizado pelos mais de 2 milhões de motoristas profissionais registrados no país que atuam com o transporte de todo tipo de cargas nas estradas do Brasil. Os dados da própria Petrobras, estatal brasileira do petróleo, mostram que antes da greve, o diesel teve um reajuste total de 47% neste ano. Outro dado que a própria Petrobras informa no site da companhia é que os reajustes da estatal foram maiores para as refinarias do que para o consumidor final nas bombas. Na prática, isso significa dizer que os postos de combustíveis seguraram um pouco os repasses dos aumentos para os motoristas. Mesmo assim, nas bombas, o preço médio do litro do diesel no país era de R$ 3,59 antes da greve. O que as entidades representativas dos caminhoneiros queriam era, inicialmente, a redução dos preços e um diálogo com o governo para tentar rever a política de reajustes do diesel, o que, para muitos profissionais, inviabiliza o trabalho do transporte de cargas no país. Antes de entrar em greve, os caminhoneiros buscaram o governo. A Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos, a CNTA, enviou um ofício ao governo federal pedindo o congelamento dos preços do diesel e o início de negociações sobre o assunto. O governo de Michel Temer ignorou os pedidos. Por isso, a organização anunciou a intenção de fazer uma greve para forçar o governo ao diálogo. O anúncio foi feito na sexta-feira, 18 de maio, indicando o começo da paralisação para a segunda-feira seguinte, caso o governo não recebesse representantes para conversar. O Planalto não respondeu, mas os caminhoneiros sim. Cruzaram os braços. Bota aí pra gente ver. Bota pra gente ver.
A atual política de reajustes da Petrobras está em vigor desde 3 de julho de 2017, quando Pedro Parente assumiu a presidência da estatal, anunciou que colocaria fim ao uso da Petrobras como ferramenta do governo para controlar artificialmente a inflação. Nos mandatos de Dilma Rousseff, o governo era acusado de controlar os reajustes da Petrobras para impedir que aumentos nos combustíveis impactassem os índices de inflação. Como tudo no Brasil é transportado majoritariamente por caminhões, aumentos nos custos de transporte são sempre repassados para todos os produtos e serviços realizados no país, o que tende a empurrar a inflação para cima. A suposta manobra política na economia teria como consequência uma defasagem real da Petrobras no cenário internacional. Seria como se a estatal vendesse produtos abaixo do valor de mercado e, pior do que isso, a preços menores do que o próprio custo. No primeiro mandato de Dilma, o preço do barril de petróleo começava a subir, variando em torno dos $70 o barril. Mas a Petrobras vendia combustíveis a preços equivalentes ao petróleo na casa dos $50. Ao implantar a política de reajuste mensal que acompanhasse as práticas internacionais a partir de 2016, a Petrobras queria retomar o fôlego em um mercado que é regido pela variação natural de commodities atreladas ao dólar e aos movimentos do mercado global. Menos de um ano após a implantação do sistema de preços, a gasolina chegou pela primeira vez a uma média nacional acima dos R$4. E o diesel, seguindo a mesma prática, se tornou o vilão para os transportes de carga no país. Pelas contas dos representantes dos caminhoneiros, os aumentos diários do combustível tornaram as viagens deficitárias para os motoristas, com prejuízo importante para os profissionais autônomos. A categoria argumentava durante a greve que o trabalho no transporte havia se tornado inviável no país que depende quase exclusivamente desse serviço para funcionar adequadamente. Hoje em dia você pega um frete de R$1.000 para ir para São Paulo, você gasta 400, 500 de diesel e 400 de pedágio. Te sobra 200, como você vai comer? O que vai sobrar para sua família? E fomos descaracterizados pelo governo, que o tempo todo disseram que o Brasil não pararia se os caminhões parassem. E provamos que para. A classe que para esse país, que tem representatividade, somos nós, caminhoneiros. Para o analista político Marco Antônio Teixeira, da Fundação Getúlio Vargas, o apoio da população ao protesto dos caminhoneiros é explicado pelo sentimento mútuo de descontentamento com a economia do país. E por que tem esse apoio? Porque o cidadão comum também sente no seu orçamento o impacto do aumento dos preços dos combustíveis, né? Eu não sei como vai ser os próximos dias, porque o governo negociou só um item, que é o diesel, né? Hoje a gasolina já aumentou. E foi só depois de praticamente uma semana que o governo federal conseguiu apresentar aos grevistas uma proposta aceita pela maioria das entidades representantes da classe. Um fator que dificultou as tentativas de diálogo com a categoria é a falta de uma liderança unificada dos caminhoneiros. O governo se reuniu com pelo menos 15 líderes de diferentes entidades para esboçar um acordo. Depois de uma semana de prejuízos, o governo apresentou uma série de medidas para atender a praticamente todas as reivindicações das categorias. Começo pela primeira. A primeira reivindicação dos caminhoneiros: o preço do diesel terá uma redução de 46 centavos por litro, para que cada caminhoneiro tenha exatamente esse resultado na hora de encher o tanque. Além disso, os caminhoneiros deixaram de pagar pedágio pelo eixo suspenso ao trafegar com caminhões vazios, um pedido antigo da categoria. O governo Temer se comprometeu a garantir para os autônomos 30% do frete na Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, além de prometer o estabelecimento de um frete mínimo para o transporte de cargas. A redução do preço do diesel, uma vitória importante dos caminhoneiros, vai trazer impactos significativos para a economia do país. A Petrobras informou que a companhia não vai absorver o prejuízo. A conta vai ser paga pela União, ou seja, pelo contribuinte. Os caminhoneiros também conseguiram que o novo preço do diesel seja mantido congelado por 60 dias desde a implantação do valor. E os novos reajustes vão ser feitos a cada 30 dias e não mais diariamente, outra ação que vai precisar do aporte do governo para cobrir prejuízos da Petrobras.
brasileiros e brasileiras, nós fizemos nossa parte para atenuar problemas e sofrimentos. As medidas que acabo de anunciar, repito, atendem a praticamente todas as reivindicações que nos foram apresentadas. Eu quero manifestar a minha plena confiança, a confiança do governo, no espírito natural de responsabilidade, de solidariedade e de patriotismo de cada um daqueles caminhoneiros que servem ao nosso país. Na edição de hoje, você viu Junho Vermelho, campanha reforça a importância da doação de sangue. O Brasil ocupa o 2º lugar no ranking mundial de hanseníase, mas, de acordo com o SUS, já houve queda no número de casos no país. A reportagem especial de hoje, você soube mais sobre a política de reajuste de preços da Petrobras e os impactos que ela causa na vida da população brasileira. Esses foram os destaques da edição de hoje. Você pode rever todas as nossas reportagens em nossas redes sociais. Visite nossa página no Facebook ou no nosso canal do YouTube. Repórter Setorial volta amanhã. Até lá!